Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, petróleo e gás e saneamento básico. Como vocês puderam acompanhar aí nos jornais, o Israel fez um ataque ao Irã e o petróleo chegou a disparar 13% ao longo da noite, né? E o que a gente pode esperar disso tudo, né? Então, assim, a primeira coisa que chama atenção é a seguinte: cara, subiu 13%, o petróleo começou a recuar, e as empresas produtoras de petróleo subiram ali 2, 3% no máximo, né? Então, assim, se o petróleo sobe, é meio sorvete na testa dizer que todas as empresas produtoras de petróleo, elas devem se apreciar, né? E, de fato, foi isso que aconteceu. Então, assim, todas as empresas, Petrobras, Prio, Brava e PetroRecôncavo, essas 4 empresas produzem petróleo, então elas vão ganhar mais dinheiro, tá? Sorvete na testa, isso é fácil. Então, assim, desde que houve ali o Liberation Day do presidente Donald Trump, o petróleo caiu aí, chegou a $60 e ficou ali na casa de 60, 65, e hoje ficou na casa de $75, né, que é o preço antes do Liberation Day, né? Então, assim, se o petróleo recuperou tanto, por que as empresas não estão voando, né? Então, por que a Petro não voltou a R$ 40 e por aí vai? O que acontece? Para além dessa alta de hoje, é importante entender se essa alta vai se manter, né? Se o petróleo ficar 1, 2, 3 semanas na casa dos 75 e depois ele voltar a 65, isso não altera tanto o case das empresas. Claro, ela vai ter ali um lucro momentâneo, mas isso não quer dizer que ele vai ficar ali de maneira permanente. Tá? Um fenômeno muito parecido aconteceu quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o petróleo chegou acima de $100 e logo depois ele retornou. Tá? Então, primeiro, vamos dizer aqui quem ganha. Todo mundo ganha, já falei, mas acho que é importante separar o joio do trigo. Acho que a Petrobras ela não apenas é a grande produtora, mas como ela tem os menores custos de extração, então ela deve gerar um bom dinheiro, desde que o preço do petróleo se mantenha na casa de 75, 74, $73. Então, aí é importante ter o entendimento também que o segmento de exploração e produção vai bombar de ter resultado, o segmento de refino é como se ele estivesse pisando no freio, né? Porque eu acho muito pouco provável que o governo vá repassar essa alta depois dos cortes recentes, né, anunciados pela empresa. Então, assim, mas no final do dia a Petrobras vai ganhar dinheiro. E uma outra característica interessante também é o da Prio, que tem um custo de produção bem baixo também, mas a luz que eu quero jogar em cima do case é o seguinte: o ativo que eles adquiriram recentemente, que é a fatia de 60% remanescente do Campo de Peregrino, toda a geração de caixa que está acontecendo hoje, ela já pertence a Prio, mesmo que o ativo ainda não esteja consolidado dentro do balanço da empresa. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que no momento em que a empresa for fazer o desembolso para o pagamento do ativo, o ativo vai vir com mais caixa, tá? Então, ou seja, ela comprou ali quando a curva do petróleo estava na casa dos $65, mas eis que menos de, sei lá, 1, 2 meses depois, o preço do petróleo volta a 75, tá? Então, assim, se permanecer nesse momento, é como se aquela aquisição que eles fizessem, no relativo, vai ser muito mais barata do que isso que a gente está vendo agora, tá? Porque, como eu já mencionei, a geração de caixa já pertence a ela. Então vamos aos fatos, tá? Eu já trouxe a conclusão na frente. Mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu falo isso, tudo isso depende da manutenção do preço do petróleo desse patamar. Então, assim, teve ali o ataque de Israel a Irã, e o motivo desse ataque, a motivação desse ataque estaria relacionada à possibilidade do Irã concluir um plano nuclear, né? De construção de bombas atômicas. Né? Isso não interessa aos Estados Unidos, não interessa a Israel e não interessa até mesmo aos outros países da região, e a gente vai abordar isso nos próximos temas. Né? Então o preço do petróleo disparou $75, desde o Liberation Day o petróleo já negociou na casa dos 60, 65, isso tudo já mencionei. E aqui o que a gente tem que ter em mente para a manutenção dos preços nesse patamar? O primeiro é a destruição da infraestrutura de petróleo. Sempre que acontece um evento desse de guerra, o que o mercado faz? O mercado tenta antecipar alguma possível disrupção na oferta, tá? E a disrupção na oferta ela acontece quando existe a destruição dentro da cadeia produtiva de petróleo.
Não aconteceu na Rússia. A Rússia, algumas refinarias foram destruídas, mas, bem, a refinaria ela faz o refino, né? Ela não está necessariamente relacionada à produção. Então, os ativos produtores de petróleo, por enquanto, eles não foram afetados. Tá? Valendo lembrar que fazer com que isso aconteça no preço do petróleo não é interesse nem de Israel, nem dos Estados Unidos e de qualquer outro país aliado a esse tipo de movimentação. Tá? Então, hoje em dia, as guerras são de drones, de mísseis de alta precisão, etc. Então, assim, a impressão que eu tenho é que faz pouco sentido que as infraestruturas de petróleo sejam destruídas. Tá? Um outro ponto que chamou muita atenção é o seguinte: ó, eu coloquei uma foto aqui. Essa foto eu coloquei ela até bem ampliada para mostrar aqui os países, né? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita. Isso aqui se chama Estreito de Hormuz. Esse pedacinho aqui tem 33 quilômetros de uma ponta a outra. E por que esse estreito ele é importante? Porque 20% da produção global de petróleo passa por esse estreito. Tá? Então, os países aqui, né, Kuwait, Irã, etc., eles produzem petróleo e usam esse canal aqui para despejar as suas vendas. Então, se acontecer alguma coisa aqui, a gente está falando de um bloqueio de até 20% da produção de petróleo global. Né? Na realidade, são 17%. Então, isso aqui passa o equivalente a 17 milhões de barris por dia de petróleo. É possível? Talvez, mas é improvável. Por quê? Porque o Irã ele é um país razoavelmente isolado dentro da sua comunidade, depois eu vou falar o porquê, mas assim, não é muito do interesse dos outros países deixar de realizarem suas vendas. Tá? E por último, essa região ela é muito bem guardada militarmente, inclusive pelos próprios Estados Unidos. Tá? Eles têm ali encouraçados, navios, coisas diversas, exatamente para evitar eventos desse tipo. Então, a possibilidade do Irã conseguir fechar essa torneira aqui não é impossível, mas é improvável. E por último, a gente pega aqui os exemplos históricos da primeira e da segunda crise do petróleo. Na primeira crise do petróleo, os países da OPEP, em apoio ao Egito e à Síria, né? O Egito e a Síria invadiram Israel na guerra que foi chamada de Yom Kippur, e esses países, né, eles fizeram um embargo aos países ocidentais, né? Estados Unidos, Holanda, Japão, Israel, e o preço do petróleo saiu de 3 para 12 dólares. Então, assim, você imagina o preço do petróleo custar X, e no espaço de semanas ele passar a custar 4x. Né? Então você imagina o choque que foi isso na época. Bem, em 1973 eu não estava vivo, mas eu imagino que tenha dado muita dor de cabeça ao mundo. Tá bom? E o que aconteceu aqui? E houve também a segunda crise do petróleo. Né? O que aconteceu na segunda crise do petróleo? Foi a Revolução Islâmica do Irã. O Irã era governado por uma monarquia, e foi substituído pelos famosos ayatolás. Tá? Então o Irã ele é uma teocracia. E o que aconteceu depois disso aqui tudo? Né? Aí vai para a nossa conclusão. O que a gente quer dizer com isso aqui tudo? É que o apoio dos demais países árabes ao Ocidente, né? Assim, os demais países árabes ao Irã, eu acho uma possibilidade muito restrita, porque o Irã se isolou muito ao longo das décadas, né? E vocês vão ver o porquê. Tá? Aí eu coloquei aqui, não achamos que algo nesse sentido vai acontecer. A própria relação entre os países mudou, né, com o passar do tempo, mas achamos interessante olhar esses acontecimentos do passado para entender o que pode acontecer daqui por diante. Tá? E é importante entender o seguinte, aí aqui eu coloco quem ganha e quem perde, os motivos eu já expliquei, aí eu coloco aqui cada um dos casos, né? Aqui falando de Brava, a Brava ainda está naquela luta para começar a gerar caixa, aumentar a produção, e a Recôncavo ela tem uma boa parte da sua produção exposta a gás natural, que é uma produção feita via contratos de longo prazo. Tá? Então, a parte da produção da Recôncavo, ela
vende via contratos de longo prazo, a parte de gás natural, enquanto que, claro, a parte de petróleo ela vai se beneficiar bastante. É uma empresa que tem um endividamento bem baixo e tem tudo para ser uma boa pagadora de dividendos. Tá? A gente está falando aí de, eventualmente, mais de 16% ao ano, se a gente considerar o dividendo que já foi anunciado nesse primeiro trimestre. E aqui a gente traz uma nova visão, né, de entender o Irã e o xadrez geopolítico da região. Tá? Assim, e por que o Irã é um país razoavelmente isolado ali, mesmo entre os seus pares árabes, islâmicos e etc. e tal, né? Então, assim, o que a gente colocou aqui foi o seguinte: o apoio histórico da Arábia Saudita, que a Arábia Saudita deu ao Irã, ficou no passado, né? E a gente coloca exatamente o que aconteceu ali, né? Primeiro, como eu já mencionei, o Irã ele é uma teocracia, enquanto que a Arábia Saudita ela é uma monarquia absolutista. Então a disputa, assim, qual é a origem da disputa? A Arábia Saudita é o país com a segunda maior produção do mundo, perde só para os Estados Unidos, é um país com uma reserva gigantesca, então assim, é o país, não só o maior, né, mas é o país mais rico da região. Então, no relativo ali, no jogo de xadrez dos poderes, faz muito sentido que ele tenha ali um certo protagonismo, né? Então, assim, é o líder, é o país principal da OPEP, por aí vai. Enquanto que o Irã, não bastando ter uma produção, assim, um terço praticamente da produção da Arábia Saudita, o Irã é uma teocracia, como eu já mencionei algumas vezes. Tá? Então, assim, o que aconteceu? A Revolução Islâmica de 1979, ele substituiu o Shah Mohammad Reza Pahlavi e se transformou numa teocracia, e depois o Irã passou a ser governado pelo Ayatollah Khomeini, até 1989, e atualmente o supremo líder é o Ali Khamenei. Tá? Então, assim, esse governo geralmente ele tem um supremo líder e embaixo tem um presidente. Tá? Então, esse camarada aqui de cima, ele geralmente é o líder religioso, enquanto que esse aqui é o líder político que toca o dia a dia do executivo. Tá? Então, o que acontece? Assim, como vocês sabem, em setembro de 2010, houve aquela invasão horrorosa lá do Hamas a Israel. E por que ela aconteceu? Né? Como comentei, com o passar do tempo, Israel estava se aproximando dos países árabes. Os países árabes eles têm uma relação muito próxima aos países ocidentais, afinal de contas, são seus principais clientes. E são países que, sim, têm a sua fé e etc., mas que não são teocracias. Enquanto que não, o Irã ele quer transformar tudo de um grande califado e por aí vai. E parte da disputa vem muito nesse sentido, né? Enquanto que a Arábia Saudita e os demais países, não vou dizer que eles querem se ocidentalizar, mas eles querem viver com um pouco mais de paz, o Irã ele quer transformar tudo num califado, né? Então, como eu já mencionei aqui, eles são líder natural da região devido à sua relevância econômica, produção de petróleo e proximidade com o Ocidente, tá? Então, aqui os conflitos com o Irã e com a Arábia Saudita, de maneira resumida, se dá exatamente a conflitos naturais entre uma teocracia islâmica e uma monarquia absolutista. Então, assim, aquele ataque então, assim, a Arábia Saudita estava se aproximando de Israel. Aí o que o Hamas, em teoria, pensou, né? Assim, o que os jornais, os especialistas pensaram? Eles falaram o seguinte, cara, vamos fazer o que nós fizemos, porque Israel vai ter que revidar, vai ter um massacre, e o custo para os países árabes da região voltarem a ter relações diplomáticas com Israel vai ser muito alto. Tá? Então, assim, o racional foi mais ou menos esse. E por último, né, é importante lembrar que o Irã suporta e financia guerras por procuração na região perdão, vamos lá. Então, assim, por último, é importante ter em mente que o Irã suporta e financia uma série de guerras na região, guerras por procuração e grupos terroristas, né, Hezbollah e por aí vai. Então, assim, eu acho que, então, assim, o que acontece é o seguinte: o radicalismo do Irã afasta ele, né, dos demais países que estão ali vendendo petróleo, tem lá seus problemas, mas que não chegam a ser teocracias, né? Então aqui eu coloquei uma foto do Shah, que foi substituído, o Ayatollah Khomeini, o atual líder supremo do Irã, o príncipe Abin, da Arábia Saudita, e o Benjamin Netanyahu, né? Eu coloquei esses rostos aqui porque muito possivelmente vocês devem ver eles nos jornais,
televisão, por aí vai, né? Então, assim, eu acho que estou tentando trazer um contexto, né, para além do texto. Então, no final do dia, o que eu quero dizer é o seguinte, esse isolamento do Irã vai fazer com que eu acho muito pouco provável que os outros países vistam a carapuça, não, estou aqui junto com você, vamos fazer um embargo, como foi como foram ali as crises do petróleo, vou te ajudar nessa guerra. Então, assim, sendo bem sincero, eu acho pouco provável que esse cenário de preço do petróleo com o spike ali beijando os $80 vá durar muito, tá? Então, assim, se as ações das petroleiras não voaram como elas deveriam voar no dia de hoje, eu não acho que, enfim, o cenário atual de preço do petróleo beijando os $80 deve permanecer. Muito pelo contrário, acho que vai ter ali uma normalização, porque eu acho pouco provável que esse conflito escale, pelo menos com as informações que eu tenho hoje. Claro, o jogo é jogado, eu não sou especialista geopolítico, mas eu acho que as ações ainda não voaram, tendo visto o novo patamar de preços, porque a interpretação que eu tenho, por enquanto, é que a resposta vai ser talvez, né, limitada. Claro, esses são os 2 centavos que eu tenho a dar enquanto a coisa acontece, mas caso o conflito venha a escalar, com certeza o preço do petróleo vai reagir e caso você esteja exposto às petroleiras, eu acho que você vai ter bons dividendos, bons lucros e por aí vai. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do relatório. E foi um relatório um pouco diferente, né? A gente não falou tanto sobre fundamento, porque afinal de contas, como a gente não sabe a que patamar de preço o petróleo vai estar amanhã, não adianta eu fazer uma mega atualização de estimativas agora e daqui a 1, 2 semanas o meu modelo e minhas estimativas caírem por terra, tá? Porque a coisa se normalizou, enfim. E é mais ou menos isso. Vamos acompanhando aqui. Não tenho vergonha de dizer que eu posso errar, mas no limite eu acho que o apoio dos demais países ao Irã, ele deve, em teoria, ser muito limitado. Então é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima.